gente teve antes a Maristela conversando com vocês sobre um pouco essa gestão de multidisciplinar, né, de pessoas, integrando o time de produtos com tecnologia. E agora a gente tem o Gleicon aqui comentando sobre o profissional de dados, a organização da estrutura de times de engenharia de dados, informação numa empresa de dados, e como que isso conecta, e a gente pensar, né, em negócios. E aqui agora a gente vai entrar, né, nas próximas 3 palestras, a gente vai entrar mais técnico agora, a gente vai voltar para conversas um pouquinho mais técnicas, e a gente vai conversar sobre como trabalhar a otimização desses dados. Poxa, se a gente trouxe aqui cases de Generative AI, lembrando, né, ontem, no fim do dia, o Fatala Magazine Luiza abriu para a gente em primeira mão, né, foi a primeira vez que eles levaram isso a público, o novo cérebro da Lu, né, e como que aquilo vai trabalhar todo o catálogo de dados. Ele falou, poxa, a gente tem mais de 100 milhões de SKUs, 100 milhões de SKUs. Vai lá e dá um select sem o where nessa base para você ver o que acontece, né? Então, trabalhar com essa imensidade, organização, capacidade de trabalhar data pipelines disso e como otimizar isso para trabalhar com Generative AI, tem que ser uma capacidade nossa, tem que ser uma habilidade nossa, né? Então, a gente vai discutir hoje como que desenvolvedores podem otimizar o uso de recursos e custos na era de crescimento exponencial de volume de dados. A gente vai discutir como que o aumento massivo na produção e no uso de dados nas empresas tem impactado diretamente os gastos de recursos disponíveis e de que maneira a gente pode enfrentar esses desafios com eficiência. Tá? Para falar de maximizando o valor e minimizando custos, revolucionando o impacto da engenharia de dados, eu quero chamar ela que já esteve com a gente aqui no E-Commerce Brasil, doutora em Engenharia Elétrica e mestre em Ciências da Computação, bacharel em Ciências da Computação na Universidade de Passo Fundo, longa experiência em sistemas com grandes volumes de dados, foi Java Champion Java Champion pela contribuição para o ecossistema Java, é cientista que lidera diversas comunidades, incluindo Java Tools, JavaNet, dentro da qual mais de 800 projetos open source já foram criados. Faz parte ainda do comitê responsável pela definição do programa do KiCon São Paulo, um dos melhores eventos, na minha opinião, de tecnologia que a gente tem. Eu me inspiro muito na curadoria da Fabiana, ela não sabe disso, porque senão ela vai brigar comigo, mas eu me inspiro muito na curadoria dela para a gente montar a curadoria técnica aqui do E-Commerce Brasil. É mentora da Endeavor, ajudando empresas e startups a melhor organizar suas áreas de engenharia de dados. Uma das únicas brasileiras que faz parte da lista 10 mulheres mais Java Champion do mundo. Fabiana Nardon, salva de palmas, pessoal. Obrigada pela torcida. Obrigada, Nassa. Tudo bem, pessoal? Que legal que vocês vieram ouvir sobre engenharia de dados. A gente tem bastante coisa para falar hoje. Meu nome é Fabiana, eu sou CTO da Tail. A Tail é uma empresa que faz ciência de dados há mais ou menos 13 anos, quando nem se falava ainda em ciência de dados. Então, a gente aprendeu tudo desde quando nada dessas ferramentas modernas que vocês usam hoje sequer existiam. Né? Sou talvez uma das poucas aqui na sala que montou um cluster Hadoop, um cluster Spark, que descobriu como tudo isso funcionava. Então, vou tentar falar para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desses anos, mas sobre um aspecto diferente, que eu acho que tem sido pouco falado ultimamente, mas que vai causar um impacto muito grande em quem trabalha com dados daqui para frente. Como vocês sabem, a gente tem cada vez mais dados, né? Vocês viram na excelente palestra do Gleicon, a quantidade de dados que eles trabalham e como isso cresce, e isso só cresce todo dia, né? Vocês já viram, já devem ter visto essas estatísticas de quantos dados a gente usa hoje, né? Hoje é estimado que por mês transitam 396 exabytes de dados na internet, né? Um exabyte é 1 bilhão de gigas. É dado para caramba. E tudo que a gente está fazendo aqui está gerando dado. Vocês estão mandando um WhatsApp, isso aí está gerando um monte de dados que vai para um monte de servidores e vai sendo replicado, e isso só cresce. E, por outro lado,
as nossas próprias empresas estão usando cada vez mais dados. Esse aqui é o dado que a gente processa na Tail. Lá na minha empresa, a gente processa 4 bilhões de novos registros por dia na Tail. E só cresce. Há um ano atrás, eu dei essa mesma palestra e o número é 3,5 bilhões. Hoje já é 4. Quanto vai ser o ano que vem? Espero que muito mais, porque quanto mais dados eu tiver, mais o meu emprego está garantido e mais coisa legal eu consigo fazer. E, para isso, a gente precisa falar de engenharia de dados. Todo mundo fala sobre ciência de dados. Ciência de dados é muito mais sexy, né, que engenharia de dados. O que é ciência de dados? É você trabalhar com Big Data, grandes volumes de dados, inteligência artificial e estatística para você conseguir resolver um problema. Você pode resolver problemas de ciência de dados com poucos dados e estatística também, com muitos dados e inteligência artificial, e não usar estatística. Você pode usar uma composição dessas ferramentas, mas, em geral, quando você está falando de ciência de dados, você está falando desses 3 campos. O Gleico deu um spoiler aí do que eu ia falar, mas 90%, ele falou em 80%, mas, na verdade, 90% de todo o trabalho que a gente faz em um projeto de ciência de dados é engenharia de dados. E, dependendo do projeto que você pega, eu já peguei projetos que a sensação que eu tinha era que 99% era engenharia de dados, era muito mais do que ciência de dados. Por quê? Porque engenharia de dados é a parte que trabalha com como você armazena os dados, como você faz a limpeza e a transformação desses dados. Os dados nunca são perfeitos, sempre tem um monte de lixo naqueles dados, você tem que transformar em outro formato, você tem que descobrir como você vai processar esses dados, dependendo do dado que você tem, você não consegue processar em uma máquina só. Em geral, quando você trabalha com grandes volumes, você realmente não consegue, né? Então, a engenharia de dados é a parte que trata de tudo isso. Depois que os dados estão prontinhos, estão todos bonitinhos, formatados no formato que você precisa, aí que você vai fazer a ciência de dados. Mas isso aí é 10% do trabalho. A maior parte é realmente trabalhar esses dados. Só que quanto mais tempo de processamento a gente tem para processar um dado, e quanto mais espaço de armazenamento a gente usa, mais custos a gente tem. Né? Então, o que a gente tenta fazer em engenharia de dados? Diminuir essas 2 variáveis, diminuir o tempo de processamento e diminuir o espaço de armazenamento. Às vezes, para você diminuir o tempo de processamento, você tem que aumentar o espaço de armazenamento, acontece, e vice-versa. Mas a gente tem que tentar usar técnicas que a gente consiga resolver essa equação. E existe um outro problema, é que a quantidade de energia que se está gastando para fazer esse processamento, ela só aumenta. Desde 2017, o gasto de energia com servidores aumentou 266%, a ponto disso virar um problema sério. Né? Se vocês olharem, por exemplo, hoje a energia gasta pelos data centers no mundo, ela corresponde a 3% da eletricidade do planeta. Só para ter uma comparação, o Brasil, que é, acho que, o sétimo ou 8º país que mais usa energia no mundo, ele gasta 2,8%. Então, o gasto de energia de data centers já é maior do que o Brasil inteiro usa, que é um dos países que mais gasta energia. Né? E um data center, ele consome mais ou menos de 3 a 5 milhões de galões de água por dia para conseguir fazer o resfriamento. Isso equivale a uma cidade de 30 a 50 mil habitantes. Eu nasci numa cidade que tem 30 mil habitantes, ou seja, dava para fazer, resfriar, usar a água da cidade inteira. A ponto de que tem algumas cidades que não estão mais aceitando data center, porque a água que ela vai consumir é mais do que a cidade é capaz de produzir para usar para suas próprias necessidades. Teve uma cidade na Califórnia, recentemente, que recusou um data center por causa disso. Né? Então, é um problema essa energia consumida por esses data centers nesse processamento. E, para 2023, tem um estudo que diz que é uma das maiores tendências de 2023 é começar a ter uma regulação maior em cima do consumo de água por data centers, porque isso realmente está virando um problema global. Né? A ponto de que, nas nuvens, e não sei se vocês já viram isso, mas essa aí é a nuvem do Google, você consegue ver qual é a sua pegada de carbono da sua nuvem, de quanto você está usando. Você tem uma opção aí, se você olhar, você consegue saber quanto você está gastando de energia
para fazer o seu processamento, para manter os seus dados lá e fazer todo esse processamento aí. Aí você vai perguntar, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não construo data center, né? Não faço parte de nenhuma ONG de sustentabilidade, nem nada, o que eu tenho a ver com isso? A questão é que quanto mais eu consumo recursos, quanto mais eu consumo energia, maior é o meu custo. E custo já é uma coisa que a gente tem muito a ver com isso, né? Pode ser a diferença entre bater lá as nossas metas de EBITDA no final do ano e ter um PLR ou alguma coisa assim, onde eu conseguir pagar uma conta. Então, faz bastante diferença. E quando você sabe tudo que está envolvido, você começa a pensar como é que você está usando os dados. Eu, por exemplo, cada vez que eu mando bom dia no grupo da família de manhã, eu fico só imaginando quantas árvores eu estou matando lá. Mas eu também não vou ser a chata da família que não vai mandar o bom dia de manhã, né? Eu já sou a única nerd da família, se eu fizer isso, vai ficar pior a minha situação. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para não deixar de mandar o bom dia e compensar com outras coisas. Por exemplo, se a gente conhece bem as ferramentas que a gente está usando, olha só que coisa interessante que dá para fazer. Esse aqui é um exemplo do BigQuery. Eu queria fazer ali um count, contar todos os UIDs distintos que tinha na minha tabela. Eu fiz aí uma consulta usando o count, retornou esse resultado, aí, 350 milhões e alguma coisa. E se eu olhar ali naquela outra abinha, que é dos recursos, dá para ver quanto o BigQuery gastou. Ele diz para você. Ele demorou 4 segundos para responder, mas ele usou 22 minutos e 26 segundos de processamento. Como ele fez isso distribuído, para mim, parece que passou só 4 segundos, mas em tempos de processamento demorou 22 minutos. E ele teve que ler ali 14 gigabytes para responder essa pergunta. Agora, no BigQuery, tem uma outra forma de você fazer count, que é o count aproximado, esse approximate de count aí. Se eu fizer o mesmo count, dá um valor bem parecido, né? O outro tinha dado 350 milhões, esse deu 351 milhões, só que ele respondeu em 1 segundo, usou 2 minutos de processamento e leu só 18 mega. Para ficar fácil a comparação, essa aí é a diferença. Usando o count normal, usou 22 minutos de processamento, o count aproximado, 2 minutos. 14 GB de dados para 18 mega, e aí o resultado, numa deu 350 milhões 433, no outro 351 milhões 751, o que representa um erro de 0,38%. O que significa que se você precisa desse valor para você plotar num gráfico, em barras, por exemplo, 0,38% não vai dar nem diferença visual na barra. Você pode fazer o aproximado e ter exatamente o mesmo resultado para fins de insights. Claro que se você precisa saber esse número exato por algum motivo, você não pode usar, mas em muitas situações, talvez na maioria das situações de data science, um resultado aproximado desses faz bastante plausível. E aí a questão é o que eu posso fazer, né? Nós, como pessoas que trabalham em engenharia de dados, o que a gente pode fazer? Bom, tem várias coisas que a gente pode fazer e eu vou tentar contar algumas delas para vocês. A primeira é tentar ter mais eficiência de linguagem de programação. Dá diferença o consumo de energia, o consumo de recursos da linguagem que você usa. Esse aqui é uma palestra que foi até no QCon de Londres, e eles fizeram uma palestra tinha uma trilha inteira sobre computação sustentável, e teve uma palestra sobre eficiência energética das linguagens, né? Aí eu tirei uma foto do slide e tuitei essa listinha aí, e até hoje é o meu tweet mais visualizado. A última vez que eu olhei tinha 150 mil views. Eu até achei que podia virar influencer, né? Ninguém me chamou para fazer nenhuma publi até agora, então eu continuo fazendo engenharia de dados, mas se alguém tiver interesse aí. Mas por que esse tweet chamou tanta atenção? Porque, obviamente, linguagem é uma coisa que atrai paixões, né? Começaram a pessoa que coordena o desenvolvimento do Java, começou a responder na thread, a pessoa do Python, as pessoas do Go, e todas elas começaram a discutir, inclusive a discussão é bem interessante, mas se a gente olhar ali, por exemplo, eu trabalho com Java nos processamentos que a gente faz lá na Tail.
Já você vê que é uma das mais eficientes, ali é 1,98 o consumo de energia. Se você pegar o Python, que é o penúltimo, que é uma das mais usadas em ciência de dados, ela gasta 75, né? De 1,98 para 75 é bem mais. Não estou dizendo que é para todo mundo reescrever as coisas escritas em Python e escrever em C, né, que é a primeira, ou em Ada, ou em Rust. Não é para fazer isso, mas é só para a gente ter, dependendo do problema que você vai resolver, talvez você consiga ter uma boa diminuição de custo se você usar uma linguagem mais eficiente. Ixi, acho que apertei o botão errado aqui, vamos lá. O artigo que deu origem a isso é esse artigo aqui, de um grupo de pesquisadores portugueses, que eles explicam direitinho como é que eles fizeram esse teste, porque eu sei que todo mundo que adora linguagens que não performaram bem, depois vão questionar, então vocês leiam o estudo deles lá, que tem tudo explicadinho. E aí, gente, outra coisa que a gente precisa fazer é se preocupar em ter mais eficiência nos nossos algoritmos e no armazenamento de dados que a gente faz. Eu vou indicar aqui 2 livros para vocês, embora existam vários outros, mas eu gosto desses 2, que eles ensinam uma série de algoritmos, de processos que você pode fazer para você ter mais eficiência nos seus dados. E por que a gente precisa estudar isso? Quando todo mundo aqui que já programou na vida, já deve ter estudado, por exemplo, o design patterns. E a gente tem na cabeça todos os design patterns que precisa para resolver um problema, né? Você precisa resolver um problema, isso aí eu vou resolver com um singleton. Esse eu vou fazer um builder. Você sabe tudo isso, né? Você sabe as estruturas de dados, quando você usa map, quando você usa lista. Para a engenharia de dados, você tem que criar um outro repertório, que é saber como todos os algoritmos e tudo que existe a seu dispor para você conseguir ter soluções melhores. E nem sempre você precisa saber esses algoritmos a fundo, exatamente como eles funcionam. Você precisa saber que eles existem para quando você tiver um problema, você poder estudar aquele algoritmo e usar para resolver o seu problema. Ou seja, você precisa ter repertório, que é uma coisa que eu acho que falta muito em quem faz engenharia de dados hoje, que é ter um repertório para conseguir resolver problemas e saber o que existe de solução possível. Eu vou começar a falar sobre alguns dessas técnicas. Algumas provavelmente vocês conhecem, algumas talvez não. E vou começar com uma que é a mais simples de todas, que é particionamento. Em geral, quando você está fazendo engenharia de dados, trabalhando com Big Data, você tem arquivos que são gigantes, né, de bilhões de linhas ou milhões de linhas que você tem que processar. Se você for processar, ler toda vez esses dados inteiros, vai demorar muito tempo, você vai gastar muita energia, né, muito tempo de processamento. Uma coisa que você pode fazer é particionar esse dado por alguma partição que faça sentido. Por exemplo, se a maioria dos relatórios que você faz lendo um período de tempo, você processa o último mês, faz sentido talvez você particionar por data. Você pegar esse arquivo, dividir em arquivos menores, em partições menores, e que você vai conseguir processar só o pedaço que você precisa. Uma técnica bem simples, todo mundo faz, embora tenha algumas complicações, né? Porque, por exemplo, você só pode ter uma partição. O que você faz quando você precisa? Não é como um arquivo indexado que você consegue colocar um monte de índice. A partição que você definiu, às vezes você tem que duplicar o dado para fazer em outra partição. Quando entra um dado novo, como é que você gerencia essas partições? Então, tem um monte de implicações, mas é uma técnica muito usada. Que a gente deveria usar até mais do que usa, técnicas de amostragem, principalmente quando você vai plotar gráficos. Você vê esses 2 gráficos que eu coloquei aqui. Ó. O gráfico da esquerda, ele usou 2 bilhões de tuplas para ser renderizado e demorou 71 minutos. O gráfico da direita usou 31 milhões de tuplas e foi renderizado em 3 segundos. Qual é a diferença dos dois, visualmente? Nenhuma, né? Ou seja, você pode, usando amostras, conseguir fazer a mesma coisa usando muito menos dados. Qual é o problema? É como você faz a amostra. Primeiro que tamanho tem que ser essa amostra para ela ser representativa do todo? Como é que você gera essa amostra? Tem vários algoritmos, o mais simples é o aleatório, você simplesmente pega todo o seu volume de dados e gera uma amostra aleatória. Nem sempre isso resolve, às vezes você tem que ter uma amostra estratificada, que é uma amostra que você faz uma amostra por extratos do seu dado.
Como é que você mantém essa amostra? Você vai regerar essa amostra de novo toda vez? Ou você vai fazer um algoritmo que consiga simplesmente atualizar a amostra? Existem algoritmos para isso também. Então, para você conseguir trabalhar bem com a amostragem, tem várias coisas que a gente precisa estudar e que precisa aprender, e muitas coisas são, inclusive, de estatística. Aí tem uma outra técnica que todo mundo sabe como é que funciona, mas ela é a base para várias outras técnicas que a gente usa, que é a técnica de hashing. Hashing é você pegar uma string enorme, como essa aí, e transformar numa coisa, em geral, menor, como essa sequência de dados aí que está do lado direito. Por que hashing é importante? Porque você consegue fazer um monte de coisas com o hash para você diminuir o seu custo. Por exemplo, imagina que você tem esses 2 arquivões aí, enormes de dados, e você gera o hash de um e o hash de outro. Você quer saber se esses 2 arquivões mudaram, né? Uma forma sem o hash de fazer é você passar linha a linha de um por um e comparar linha a linha para ver se tem uma diferença. Quanto tempo vai demorar isso? Muito tempo. Aposto que se você tiver o hash dos 2, que é uma string pequenininha dessas aí, se esses hashes são diferentes, eles são diferentes, porque a primeira linha lá é diferente. Ó. Se você gera esse dado e você compara esses hashes, você consegue, por exemplo, descobrir que os dados mudaram. E, a partir disso, o que você consegue fazer? Por exemplo, o refresh da amostra. Se você olha esses 2 arquivos, você tem o hash de um, o hash de outro, comparou, rapidinho você descobre que precisa regerar a amostra. Você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com uma tabela. Você quer saber se a tabela mudou para você ter que gerar algum processo? Você pode gerar o hash da tupla inteira. Você não precisa passar pela tabela inteira comparando coluna a coluna. Você poderia comparar só o hash. Então, é uma técnica bem poderosa, embora muito simples, para a gente conseguir ter mais eficiência. Agora vamos falar de algoritmos que não são tão conhecidos. Um deles se chama GeoHash. O GeoHash é um algoritmo que foi inventado por um brasileiro. Olha que interessante. E a ideia é você pegar um mapa mundi e dividir em quadrinhos. E cada quadrinho você poder dividir em mais quadrinhos. E você vai dividindo, dividindo, dividindo. Essa sequência de caracteres representando os quadrinhos, ela vai dar a precisão da localização onde você está. Então, funciona assim. Imagina que eu tenho uma tabela que tem uma latitude e uma longitude de uns estabelecimentos comerciais que tem lá, de pet shop, café, bar. Tem lá a latitude e longitude de todos eles. E eu gero, usando o algoritmo de GeoHash, uma string lá, que representa a localização, a latitude e longitude desses estabelecimentos. Se eu indexo essa coluna, como eu sei que quanto mais caracteres eu tiver no GeoHash, mais precisão eu tenho, significa que quanto mais parecido um GeoHash for no prefixo dele, no começo dele, no mesmo quadrinho esses lugares estão. Então, por exemplo, se eu fizer ali um like nessa tabela, passando os primeiros 5 caracteres de um GeoHash, e eu fizer uma consulta, eu vou ter todos os estabelecimentos que estão num raio, né, de mais ou menos 5 quilômetros, que é esse quadrinho de 5 caracteres. E aí eu consigo ir aumentando e diminuindo a precisão e fazendo essa busca por geolocalização de um jeito muito fácil, muito rápido. Muito mais fácil do que se eu pegasse latitude e longitude de cada uma delas e fosse comparando para ver se está naquele pedaço do mundo que eu queria. Né? Então, esse algoritmo muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito poderoso para fazer consultas que precisem de geolocalização. Existe um outro, que é menos conhecido, mas é muito, muito interessante, que se chama Hyperlog. Estão vendo que a gente está começando a ver algoritmos que não são tão óbvios, né? Mas que, se a gente sabe que existem, eles vão quebrar um mega galho para a gente. Esse aqui, como é que funciona o Hyperlog? Ele tem um algoritmo que você passa um conjunto de dados para ele e ele gera uma coisa que ele chama de sketch. O sketch é essa string enorme que está ali na segunda coluna, nessa coluna que diz total. É como se essa string enorme representasse todos os objetos que estão dentro desse sketch.
Só que eles podem ser milhares de objetos, pode ser milhões de objetos, dependendo de como você fez. Aqui essa implementação é uma implementação que a gente fez lá na Tail, mas tem várias bibliotecas que implementam esse algoritmo, tá? Então, ali, por exemplo, eu fiz um group by por categoria. Então, cada sketch que está ali representam todas as... Acho que isso aí era nota fiscal. Todos os códigos de barra. Todos os códigos de barra que estão dentro dessa categoria são representados por esse sketch aí, que pode ser milhões de objetos. E o interessante é que o Hyperlog ele tem uma propriedade que ele permite fazer uniões de sketches. Então, se eu já tenho os sketches e eu digo ali, faço um merge de todos os sketches da categoria cerveja com a categoria fralda, né, que é aquele problema clássico, né, quem vai comprar fralda e compra cerveja, se eu fizer um merge desses dois sketches ali, eu vou ter um novo sketch que representa todos os objetos que fazem parte dos dois grupos. E aí eu posso fazer um extract que é um count. Então eu faço um count e eu tenho o número de objetos que estavam dentro da categoria cerveja e da categoria fraldas. Quantas linhas eu tive que ler para fazer esse count aqui? 2, né? 2 para pegar o sketch da cerveja e o sketch da fralda. Então, em vez de eu ler 1 milhão de linhas que tinha na tabela, eu li só 2. E sabe o que é mais interessante? Lembra aquele exemplo que eu dei do BigQuery? Quando a gente faz aquele approximated count lá, o BigQuery está usando o Hyperlog por trás. Só que a gente também pode usar, não precisa fazer com BigQuery. Inclusive, você pode gerar os sketches num programa Java, por exemplo, deixar isso armazenado no seu banco, subir esse banco para o BigQuery e usar o BigQuery com os sketches já gerados. Não é interessante como a gente consegue diminuir custo com isso? E aí, eu queria falar de uma outra técnica para vocês, que é a técnica de data mesh. O que é o data mesh? Quando a gente começou a fazer ciência de dados, em geral, o que acontecia? Acontecia mais ou menos essa estrutura aqui. A empresa pegava, ela tinha vários departamentos, o departamento de marketing, RH, vendas, finanças, tinha o seu data lake, e aí montava uma área que ia fazer tudo, que ia fazer data science, ia fazer engenharia de dados, MLOps, DataOps e todas as funções numa área só. À medida que isso vai crescendo na empresa e outras áreas começam a ter interesse nisso, essa área central ela acaba virando um gargalo, né? Porque eles não conseguem mais atender. E tem um outro problema, é que a pessoa que faz a ciência de dados para o RH, ela tem que ter um conhecimento especializado que não é o mesmo conhecimento da área financeira, por exemplo. Então, quanto mais você conhece o negócio, melhor são as soluções que você faz de ciência de dados. Então, como é que a gente resolve esse caso aqui de não ter uma área centralizada que vai fazer tudo? Esse é o conceito de data mesh, que a ideia o conceito é o seguinte, é como se você tivesse cada área com a sua pequena areazinha de ciência de dados lá dentro. Então, tem o pessoal de ciência de dados de marketing, o pessoal de ciência de dados de RH, e todos eles usam uma infraestrutura comum da empresa que acessa, que mantém esse data lake. Essa infraestrutura comum, ela vai te dar todo o ferramental de engenharia de dados que você precisa para conseguir resolver os seus problemas. Cada área faz os seus processamentos e essa área compartilha com o resto da empresa uma coisa que a gente chama de produto de dados, que são esses dados já compilados. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que o RH tem um produto de dados que é a probabilidade dos funcionários das outras áreas pedirem demissão nos próximos meses. Esse é um produto de dados que pode ser disponibilizado para as outras áreas. A área de vendas pode ter um produto de dados que é a expectativa de vendas no próximo semestre, que pode ser útil para finanças poder fazer o planejamento. Então, se cada área faz os seus produtos de dados e compartilha isso com a empresa, você consegue ter uma inteligência coletiva na empresa de uma forma muito mais eficiente.
Qual é o grande problema disso? Primeiro, cultura, você produzir isso e ter essa cultura de produzir esses produtos de dados e isso ser compartilhado. E o segundo é que essa infraestrutura self-service, ela não é uma coisa tão simples de ter hoje, né? Mas no momento que você tem, você começa a evitar, por exemplo, replicação de dados desnecessária, de você pegar a mesma tabela, passa a tabela de um departamento para o outro, para eles poderem fazer os processamentos dele. Você passa a não ter tanto processamento duplicado, né? Lá na Tail, por exemplo, a gente implementou uma plataforma de data mesh, que é essa aqui. E você vê aqui que a gente tem aqui os nossos data stores, e você tem um menuzinho ali que você pode clicar naquele botão de compartilhar. Quando você clica naquele botão de compartilhar, esse dado automaticamente aparece na conta da outra empresa, do outro departamento com quem você fez parceria. E aí, com isso, esse dado ele não é copiado, na verdade, ele é como se fosse uma view do outro lado, né, uma visão read-only do dado, e você consegue compartilhar e ter menos custo. Aqui, ó, como o dado aparece do outro lado, né, aparece ali como somente leitura, e você consegue ver o dado de uma outra área, um produto de dados que foi criado por uma outra área. Então, gente, engenharia de dados não é só armazenar, transformar, processar os dados, fazer toda aquela limpeza que a gente tem que fazer. É também usar a inteligência para a gente conseguir fazer tudo isso com menos tempo e menos custo. E, para isso, a gente precisa criar repertório. A gente precisa cada vez mais estudar quais são as técnicas que existem. Eu mostrei, acho que umas 5, 6 para vocês, mas tem muito mais para a gente aprender, muito mais para a gente usar a criatividade e conseguir fazer essas coisas todas com bem menos tempo de processamento e potencialmente com menos armazenamento de dados também. Só para mostrar para vocês, esse ano a gente fez um trabalho grande lá na Tail para tentar diminuir, usando todas essas técnicas, diminuir os nossos processamentos e armazenamento, fazendo a mesma coisa, né? E a gente conseguiu diminuir de fevereiro de 21 até agora, a gente caiu de 7 toneladas de CO2 para 4 tons de CO2 de energia que a gente usa, né, nossa pegada de carbono. Ou seja, a gente fez uma economia equivalente à absorção de CO2 de 144 árvores por um ano. Então, você vê, além de fazer engenharia de dados, programar, a gente ainda salva o planeta lá. Obrigada, gente. Obrigado, Fabiane.